Agora, sobre o Palmeiras. Eu queria falar sobre Richard Rios, cara. Que partida fez o Richard Rios ontem? Eu acho que não sai mais do time. E ele estava onde antes do jogo de ontem? Exatamente. No banco de reservas. Aliás, Jogando esse pouco. time E o jogando Endrick? assim, É. era capaz de ganhar do Boca. Claro, óbvio. É aí que mas eu o quero treinador chegar. não deixou. Mas não podemos falar, né? Porque as namoradinhas do Abel, elas vão ficar putinhas. Elas vão ficar putinhas e vão ficar mandando recadinhos pra gente. Entendeu? Vamos falar. Inclusive o Abel mandou recado, falou, né? O que ele falou? Ah, não, porque vocês falam, eu coloquei o time que vocês queriam contra o Santos e perdeu. Agora vocês que sabem escalar o time, tem que reconhecer então que as alterações que eu fiz, por que não fez no momento crucial da temporada? Calma. Boa. Por que não fez no momento crucial da temporada, Abel? Tá certo. Agora fica mandando recado porque ganhou de 5, o Palmeiras está praticamente de férias, Abel. Que é isso? Não força a barra, meu irmão. Eu acho que o Abel, trabalho assim, excelente desde que chegou ao Palmeiras, tem nem o que falar, mas eu acho que esse ano ele incorreu num erro muito grave que foi a utilizar pouco o Endrick. O Endrick era pra ter jogado mais, era pra ter sido mais vezes titular. O Endrick era tá pra ter entrado negociado, mais. o Endrick vai embora no ano que vem. Se não usar o Endrick agora, Vai não usar usa quando, nunca né? mais. Vai usar quando, A gente né? falava sobre isso antes do jogo contra o Boca Juniors. Agora, Abel, a imprensa não escala. A imprensa tem o papel, exerce o papel, ou deveria exercer, crítico. E você errou, meu irmão. Você errou. Errou e errou muito. E esses jogos em que o Palmeiras vai vencendo, né? Por exemplo, venceu muito bem o São Paulo ontem. Esses jogos evidenciam seus erros. Evidenciam. Não adianta ficar mandando recado pra imprensa, não, meu camarada. Não adianta. Não adianta. Você errou feio. Ganhou do São Paulo ontem. O Abel é o né? responsável direto por essa campanha pífia que o Palmeiras faz em 2023. É isso. Ele é o responsável, porque ele é o comandante. Ele deixou de colocar o Endrick, ele deixou de colocar o Richard Rios. Ele fez um monte de bobagem durante a temporada. O fracasso do Palmeiras nessa temporada tem nome e sobrenome. Abel Ferreira. Ele é ótimo. Ninguém discute isso. Os anos anteriores ele foi muito bem. Tudo isso que o Palmeiras tem hoje é reflexo do trabalho dele. Não acho que ele é o melhor treinador da história do Palmeiras. Porque o Palmeiras, quando era dirigido pelo Oswaldo Brandão, naquela época o futebol brasileiro cagava pra Libertadores. Então não dá pra dizer, o Abel ganhou 2 Libertadores e quem ganhou? Era diferente. O Brandão ganhou 2 campeonatos brasileiros. 2 campeonatos brasileiros numa época que o futebol brasileiro tinha o Santos do Pelé e o Botafogo do Jairzinho, do Paulo César Caju. Entendeu? Então não dá pra dizer que ele é o melhor técnico da história. O bando de Enzo, o futebol não começou quarta-feira passada. Vocês têm que ler e se informarem sobre o futebol. Naquela época, o futebol era outro. Ninguém ligava pra Libertadores. Ninguém ligava. E se aquele Palmeiras, o Brandão, tivesse pra jogar a Libertadores pra valer como jogava o Brasileiro e o Paulista, o Palmeiras foi campeão paulista em 72, invicto. Invicto. Era mais difícil ser campeão paulista, invicto, do que brasileiro em 79 com o Internacional. Com todo respeito ao Internacional. E ao meu grande amigo Mário Sérgio, que Deus o tenha, que ele esteja em paz e num ótimo lugar. Era mais difícil ser campeão paulista do que brasileiro naquela época do Brandão. Então não vem com essa conversa que o Abel Ferreira é o cara mais importante na história do Palmeiras como treinador. Não é um dos mais. Não é um dos mais. E o fracasso desse ano de 2023 tem nome e sobrenome. Abel Ferreira. E aí o torcedor pega outro nome e outro sobrenome. Leila Pereira. A Leila Pereira não entra em campo. A Leila Pereira dá as condições de trabalho. A Leila Pereira não faz alteração na beira do gramado. A Leila Pereira não escala time. A Leila Pereira não bota o Endrick no banco. Então, calma. Tem nome e sobrenome, concordo com o Sormani, Abel Ferreira. E não escolham outro nome, não escolham outro sobrenome. Porque não é ela que ela dá as condições. E deu as melhores condições. Não fez contratação aqui e acolá. Paciência, meu irmão. Tá claro que com o time de ontem, o Palmeiras teria, como você bem disse, Flavinho, eliminado o Boca Juniors. Eu acho. Teria eliminado o Boca Juniors. Pelo que se jogasse, pelo menos, o que jogou ontem, eu acho que teria uma chance muito grande de ter eliminado. Tanto que o Endrick entrou no segundo tempo e mudou o jogo em 5 minutos contra o Boca, né? Exato, exatamente. O Palmeiras melhorou imediatamente. E a gente viu alguns jogadores que não foram usados na Libertadores. Simplesmente ontem, por exemplo, entraram muito bem e tal. Agora... Só rapidinho. Ele falou que colocou o time que a gente da imprensa queria contra o Palmeiras. Não colocou. Contra o Santos. Contra o Santos. Não colocou.
Porque o Arthur tava no banco. Quem foi titular foi o Kevin. Não foi o time não, Abel. Não foi o time não, meu companheiro. Olha aqui. Vou ver mais jogo aqui. Sobani, vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro, porque vocês estão aqui já avaliando essa temporada do Palmeiras como uma temporada ruim, um título paulista, basicamente, né? Mas acho que o que é mais chocante pro torcedor do Palmeiras foram as eliminações na Libertadores, na Copa do Brasil, uma pro São Paulo, que é um rival, a outra pro Boca, que sempre um é um carrasco. time, e que é um time considerado Não, o time mais fraco, jogando muito mal e tal. Quando acabou o jogo, o pessoal do Boca falou: quer o CPF na nota ou não? Eles falaram. Com razão. E com razão, o Palmeiras não ganha no Boca. Pior Eu que- nunca vi isso. É verdade. Foi Amigo a quarta palmeirense Não ganha. E eliminação. outra coisa, pô. Não é que é impossível ganhar do Boca. Todo mundo esse passa time- pelo Boca. Esse time do Boca era bem possível. Não, é por ganhar. isso que eu tô Lógico, falando. é Era que nem- muito Boca possível. agora. É que nem. Anteontem. Não, eles jogam com time reserva. Chegaram tudo bem, na não tem final com problema. 6 empates, É que né? nem a final do Mundial contra o Chelsea. O Abel foi covarde, botou uma linha de 6 atrás contra um time bem meia-boca, que era o Chelsea. Vai pra cima e tenta ganhar um jogo, companheiro. E das substituições, ele tirou os principais jogadores, né, na ocasião. Exatamente. Tirou o Veiga, tirou o Dudu, e exato. colocou Navarro, colocou exatamente. Aí né, o culpado somos nós, a Isso é imprensa. mal. Mas vou falar, você, namoradinha do Abel, não precisa ficar putinho comigo, não. Eu tô do seu lado. Tô tentando despertar você, pra você não ficar endeusando o Abel, que foi o maior responsável pelo fracasso do Palmeiras desse ano. E aí eu chego à pergunta que eu iria fazer. Sim, é um fracasso, a gente pode dizer isso, né? Claro que é. Mas Óbvio que é. a gente olha ali a classificação do Campeonato Porque Brasileiro. aquilo que a gente falou, tudo também tem um fim, tem uma hora de fazer a mudança, tem uma hora de uma reciclagem. Então você falar que é um fracasso, Eu acho que é um fracasso. o Palmeiras está em terceiro Eu lugar acho. no Campeonato Brasileiro, gente. Eu Eu sei, chegou na semifinal da Libertadores. Ok, beleza. Perdeu Tá pro atrás do Boca. Botafogo e do Isso. Bragantino. Não. Fracasso não é bem um fracasso, é uma decepção. Fracasso eu acho que é um termo pesado. Pode ser. É pesado. Eu acho que decepção fica mais- Fracasso na boa, é o Corinthians, é o Inter, É o é o Santos. Vasco, é o Santos. Isso é fracasso. Não, tá certo. Isso é fracasso. Você tem razão. E pelo orçamento que tem o Corinthians, o Inter, é um fracasso mesmo. É um fracasso. O Vasco com uma SAF é um baita no fracasso, né? Então eu acho que o Palmeiras é uma decepção. Eu acho que o Palmeiras poderia ter conquistado mais, poderia. Venceu um Campeonato Paulista, que hoje o Campeonato Paulista, como você falou, 72 era um peso, hoje não tem esse peso. Então a gente não fala, né? Sim. 72 e tal. Né? Igual você falou, O né? São Paulo foi vice-campeão invicto. Foi vice-campeão invicto. É. Aí você fala assim, por exemplo, o Abel não é o melhor técnico, geração de Enzo, não é assim e tal. Realmente eu concordo. Porque, por exemplo, você pega o Luxemburgo, quando foi campeão em 93, o peso do Campeonato Paulista em 93 era Não, o Vanderlei, diferente. não, o Vanderlei já tentou ganhar a Libertadores Diferente. e não conseguiu. Não, eu sei, mas eu tô falando. Ele já eu tô tentou, falando em termos ele de tentou. importância para o Palmeiras. É. Aquele Ah, 93 Tinha o jejum foi, ainda, né? foi tão importante. O Sim. 93 foi tão Sim. importante como uma Libertadores do Abel, né? Você vai falar, pô, que bobagem você tá falando. Não, mas o Palmeiras vinha da fila, desde 76 E era ganhava contra o Corinthians. É um dos jogos Era mais contra o históricos do Corinthians. Palmeiras Se aqui. você perguntar pra que qualquer ganha o primeiro palmeirense... jogo e o Viola faz o jogo, porco. exatamente, o jogo com mais ingredientes, o jogo mais marcante da vida, né, que a gente fala, pô, é o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista. Pô, como pode ser a final do Campeonato Paulista? É a final do Campeonato Paulista, pra muito palmeirense. Se você fizer uma pesquisa, vai dar o jogo 4-0 pro Palmeiras, somado, né? Tempo normal e mais prorrogação, 4-0 pro Palmeiras. O Palmeiras vencendo naquele Dia dos Namorados em 1993.